Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu vou juntar dois textos, Isaías 45, 22 e Mateus 11, 28. Então, como estão distantes um do outro, vocês apenas ouçam, tá certo? Depois em casa vocês abrem com mais tempo. Então, Isaías 45, 22 e Mateus 11, 28, diz assim a palavra do Senhor: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês dos confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, primeiro para Te render graças, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. E para Te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações no dia de hoje de um modo especial, que o Senhor venha trazer consolo, que o Senhor venha trazer refrigério, e que nós não saiamos daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministradas pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ambos os textos são bem conhecidos e propositalmente a gente trouxe a junção dos dois, a convocação feita pelo Senhor através do profeta Isaías, lá atrás, bem lá atrás, encontra eco nas palavras de Jesus, tantos séculos depois. Aqui a graça convida, e esse convite continua valendo, tanto para a salvação quanto para a vitória. Nós vivemos um tempo de muitas agonias, de muitas inquietações, muitas tribulações. Não tem sido fácil ou fáceis os últimos tempos, os últimos anos. O convite da graça continua de pé. A quantos tenham ouvidos para ouvir? A porta continua estreita, mas ainda está aberta a quantos ouçam a voz daquele que chama e se disponham a entrar por ela. Eu não sei se vocês sentem isso, mas quando a gente liga às vezes a TV e está passando um programa das mega igrejas, das igrejas de multidão, só se fala em prosperidade. E a prosperidade não do ponto de vista bíblico, mas a prosperidade mundana, de teres e haveres. As pessoas estão ali muito mais para uma barganha com Deus, não é? E essa semana eu vi uma notícia que me deixou estarrecida, eu não sei se vocês ouviram. Um desses líderes dessas mega igrejas, ele na sua fala, ele insinuando ou pedindo ou convocando as pessoas a darem seus bens, passarem seus bens para a igreja. Alguém ouviu aqui isso? E eu fiquei muito abismada. Eu tinha ouvido falar, mas de repente apareceu a figura lá, falando abertamente. E eu disse: Jesus, o que é isso? Quando a gente olha para o ministério de Jesus, o ministério terreno de Jesus, a gente não vê o Senhor fazendo nenhum tipo de apelo dessa natureza. E aí o Senhor, nesse texto, tanto falando por meio do seu profeta, quanto diretamente por meio do próprio Jesus falando, ele convoca, primeiro, voltem-se para mim e sejam salvos, todos
vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro, nenhum outro. Deus é poderoso para salvar quantos se voltem para Ele. E é preciso que essa palavra viva de Deus, ela desça da mente para o coração. Que essa palavra faça morada. Que essa palavra traga as transformações necessárias. Porque muitos fazem parte da igreja visível, estão arrolados no rol de membros, mas não fazem parte da igreja invisível que só o Senhor vê. Isso é uma realidade. Essa relação pessoal com Cristo, ela não se dá às multidões. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas essa relação, ela é pessoal, ela é singular, com cada um de nós. Porque cada filho de Deus é um universo inteiro, criado por Ele, com suas percepções, com suas angústias, com suas necessidades, com suas carências. Então o Senhor, Ele age de modo singular na vida de cada um de nós. E eu me encanto com os agires de Deus. O convite tem sido feito, mas os ouvidos têm estado cada vez mais moucos à voz daquele que chama. Contudo, é preciso perseverança para continuar anunciando o Cristo em tempo e fora de tempo. E uma coisa que eu tenho percebido, muitos padres, sobretudo nesses canais cristãos, católicos, pregando o evangelho puro. Que coisa tremenda. E eu glorificando a Deus por ver aquilo ali, por ver como o evangelho tem sido percebido, sentido por muitos que de certa maneira viviam distantes do Senhor. Em segundo lugar, o texto diz, já é o próprio Jesus falando: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quem não está? O convite amoroso da graça continua sendo feito incansavelmente desde os dias antigos, tanto para a salvação quanto para a vitória. Anunciemos incansavelmente. Fomos chamados para semear, não para converter, porque é essa obra do Espírito Santo, e só Ele pode fazer isso. Mas é tão gratificante quando a gente escuta alguém dizer: olha, aquela palavra, ela foi para mim. Aquela palavra consolou meu coração. Aquela palavra veio como um bálsamo na minha vida. Eu tenho acompanhado alguns irmãos, algumas irmãs sobretudo, passando por vales estreitíssimos. E aí a gente ousa dizer: olha, sua resposta, ela está a caminho. Porque o grande e único sacrifício Jesus já fez por nós. E quando nós precisamos jejuar na área específica do nosso apetite carnal. E trocar aquele alimento carnal pela palavra de Deus, pela oração. E quando eu falo de apetite carnal, eu não falo apenas do comer e beber. Mas tem muitas pessoas que precisam jejuar especificamente na área do seu apetite carnal. E só assim essas pessoas serão verdadeiramente libertas para a glória de Deus. E não é só você se confinar num determinado lugar, não. É substituir aquele alimento que sua carne pede, pelo alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E aí os textos lidos, eles nos trazem ou nos levam a algumas reflexões. Primeira, o apóstolo Paulo, falando aos filipenses, ele diz:
Verdade é que alguns pregam a Cristo também por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente, estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas aqueles por contenda anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas prisões. Mas quem importa, contanto que de toda maneira, ou por pretexto ou verdade, Cristo seja anunciado, nisto me regozijo. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Quando Paulo diz isso, a gente pensa imediatamente no que tem acontecido hoje, no mercadejamento da palavra de Deus. Mas a visão do apóstolo, e nós precisamos ter também essa visão, é que a palavra de todo modo está sendo pregada. E aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouvidos espirituais, esses ouvirão e serão transformados. Não pela motivação daquele que está pregando, mas pelo que a palavra é. E eu glorifico a Deus pela visão paulina. A palavra de Deus tem sido pregada inegavelmente. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. A segunda coisa que somos levados a observar é que tem havido uma verdadeira guerra pela verdade. Prega-se por vários motivos, até pelos mais torpes. Esses que assim fazem darão contas de si mesmos a Deus, mas a palavra cumprirá seu propósito. E quem tem ouvidos, há de ouvir aquilo que o Espírito tem ministrado. Não perca tempo. O dia, a hora de tomarmos uma decisão pelo Cristo é hoje, é agora. E eu não estou falando de igreja, estou falando da pessoa do Cristo. Precisamos estreitar mais do que em qualquer outra época o nosso relacionamento com Ele. Esse relacionamento tem que ser vivo e eficaz, porque aí nós veremos a glória de Deus descer sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, cobrir-nos como as águas cobrem o mar. É assim que acontece. Em terceiro lugar, graças a Deus existem os comprometidos com o Senhor que temem e tremem diante de sua palavra, e estes receberão seu galardão. Somos, no entanto, instados a pregar em tempo e fora dele. Preguemos com palavras, mas sobretudo preguemos com atitudes. As pessoas observam mais do que ouvem. Talvez não escutem as nossas palavras, mas certamente verão o que fazemos. E isto pode ser uma bênção ou pode ser tremendamente embaraçoso. Hoje eu ouvi uma palavra, o reverendo Ronaldo Lidório, falando sobre a experiência dele em África. E ele dizendo que quando chegou na África, ele e a esposa Rosana, eles iam para uma aldeia específica, no meio dos concumbas, parece. E até então, não conseguia ninguém que os levasse. E aí ele finalmente encontrou 2 guias, que faziam parte daquela etnia, e eles foram. No meio do caminho, esses homens adoeceram e tiveram que voltar. E ele e a esposa, completamente, num lugar completamente estranho, seguiram em frente, mas não conseguiam acertar o lugar da etnia concumba. E eu sei que, para encurtar a história, eles encontraram alguém que mandou que eles observassem as garças. Aonde as garças estivessem voejando, ali havia uma etnia. E assim eles chegaram e passaram 9 anos ali,
no meio daquele lugar completamente desconhecido. Várias igrejas foram fundadas a partir do trabalho missionário deles, mas eles não desistiram. Tinham tudo para desistir, mas seguiram em frente e fizeram a obra de Deus. Em quarto lugar, e eu queria que vocês prestassem atenção aqui, hoje os recursos audiovisuais das múltiplas mídias são incontáveis. Hoje a gente tem uma quantidade absurda de mídias que precisam ser usadas pelos cristãos com o fim de pregar a palavra de Deus. Muitas vezes a palavra vai onde você não pode ir, e a palavra chega até os confins da terra. As redes sociais terão um papel importantíssimo para que a mensagem do Evangelho chegue até os confins da terra. Então é preciso que os crentes parem de brincar com as redes sociais e usem para disseminar a palavra de Deus. Hoje não há desculpas para não pregar a palavra. Não há outro Deus senão o nosso, e Ele convoca todos os cansados e sobrecarregados de toda a terra para virem a Ele. Só nele acharemos descanso para as nossas almas. Busquemos o Senhor enquanto o podemos encontrar. E quando será esse enquanto? É no tempo que se chama hoje. Não sabemos se haverá amanhã para nós. Tudo tem se apressado para o fim. Depois que passarmos a fronteira da eternidade, não haverá mais chance alguma. O tempo é aqui e as oportunidades não podem ser desperdiçadas. E para terminar, eu queria dizer a vocês: o Senhor diz por meio do seu profeta: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. Chegará um tempo que não haverá mais tempo. Busquemos, pois, ao Senhor agora, invoquemos enquanto está perto, e Ele se deixará encontrar. Hoje eu comecei a ver o jornal, e todos os jornais eu passo para uma emissora, passo para outra, para ver se há uma unidade nas notícias, e tem havido. E a visita daquela senhora, presidente lá do parlamento dos Estados Unidos, ela se largou de lá e foi lá para Taiwan. Se eu tivesse dito: Dona Maria, a senhora não tem outra coisa para fazer não? Se aquete, homem, vai fazer artesanato lá com o pessoal nas quintas-feiras, né? Aí se largou para lá. Resultado: provocou um mal-estar tremendo. Então já houve ataques, bombardeios da China nos arredores de Taiwan, porque eles não aceitam a libertação de Taiwan do jugo chinês. Eles não veem Taiwan como um Estado-nação. É uma ilha. Por outro lado, coisa ruim lá da Rússia, ele já se associou, já se solidarizou com o governo chinês. Mandou vários mísseis para um lugar lá na Ucrânia que tem uma usina nuclear. Então a coisa está séria demais. Jesus pode vir a qualquer momento. Onde nós seremos encontrados? Que o Senhor, Ele nos dê graça, nos dê sabedoria, sobretudo para essa leva de irmãos mais maduros na fé, maduros na idade, que nós possamos fazer a obra de Deus enquanto é dia. A noite vem
quando não vamos poder trabalhar. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar uns pelos outros.